Boa noite a todos, queridos irmãos, que Jesus, o nosso Mestre, abençoe esse nosso papo, essa nossa reflexão, para que a gente consiga assimilar, dentro do possível, as lições que o Mestre nos ensinou. Vamos falar mais uma vez nessa noite sobre o capítulo 17, Sejam Perfeitos, em especial sobre o item 5, a parábola do semeador. Primeiramente, a gente tem que lembrar que Jesus falava com parábolas porque ele falava com o povo que não teria condição de entender os conhecimentos que ele trazia. Então era preciso que ele colocasse os seus ensinamentos em acordo com o dia a dia daquelas pessoas. Então as parábolas são histórias onde as pessoas se viam, pois tratava do cotidiano, do dia a dia de cada um deles. E assim Jesus ensinava, trazia suas lições, inserindo no contexto daquelas pessoas tudo aquilo que ele queria nos trazer. E as parábolas são tão fabulosas que mais de 2.500 anos depois, esses conhecimentos se aplicam a nós. Hoje, que temos mais condição de entender, com um mundo totalmente diferente do mundo que aquelas pessoas partilhavam naquele momento. Então vamos ler os ensinamentos do Cristo dentro desses conhecimentos. Parábola do semeador. Jesus, ao sair de casa, sentou-se à beira-mar, e uma grande multidão de pessoas reuniu-se ao seu redor. Assim, ele subiu num barco, e todos ficaram em pé na praia. Foi então que ele falou ao povo em forma de parábolas. Aquele que semeia, saiu a semear. Enquanto semeava, algumas sementes caíram ao longo da estrada, e os pássaros do céu vieram e comeram-nas. Uma outra quantidade caiu nas pedras, onde havia pouca terra. Por isso logo germinaram. Como a terra era pouca, não puderam criar raízes, e quando o sol nasceu, as sementes secaram. Outras caíram nos espinhos, e quando eles cresceram, sufocaram as sementes. Finalmente, outras caíram em terra boa e deram frutos. Alguns grãos renderam 100 por um, outros 60 e outros 30. Ouçam aqueles que têm ouvidos para ouvir. Escutem vocês também a parábola do semeador. Todo aquele que ouve a palavra do reino de Deus e não presta atenção, surge o espírito mau e arrebata tudo o que havia sido semeado em seu coração. É aquele que deixou a semente cair ao longo da estrada. O que deixou a semente cair junto às pedras é aquele que ouve a palavra do Cristo, a recebe na mesma hora com alegria, mas por não ter raízes em si, essa alegria dura pouco. Quando surgem os problemas e as perseguições por causa da palavra, ele logo se revolta e abandona tudo. O que deixou a semente cair entre os espinhos é aquele que ouve a palavra, mas é sufocado pelas modernidades e pelas ilusões da riqueza. Por isso a palavra para ele torna-se sem valor. O que deixou a semente cair em uma terra boa é aquele que escuta a palavra de Cristo, presta atenção e procura segui-la. É nele que a palavra produzirá frutos que irão render 100 ou 60 ou 30 por um. Esse ensinamento está em Mateus, capítulo 13, primeiro dos versículos 1 a 9 e depois 18 a 23. O maravilhoso da parábola do semeador é que a gente pode observar ela de vários pontos de vista, e eu vou trazer hoje um ponto de vista muito pessoal. Cada uma desses locais onde a semente caiu é uma forma como a gente trata aquilo que a gente recebe do mais alto. Eu não quero focar somente os ensinamentos do Cristo, pois indiferente da religião que nós sigamos, na maioria aqui no nosso país nós somos cristãos. Mas indiferente da religião que nós sigamos, todas as religiões são compreendidas de princípios, dentro do amor, da caridade e da fraternidade universais. Mas, lidando com a maioria das pessoas, falando como Jesus falou para pessoas que conheciam a lei de Deus, do Deus único,
que estavam tendo contato com os seus ensinamentos, nós vamos usar como exemplo os ensinamentos de Jesus. O mais importante, quem é o semeador da palavra do Cristo? E eu digo, o semeador é você. É você que nesse instante está ouvindo, está participando em mais uma noite de reflexões sobre os ensinamentos de Jesus. Como você é dotado de livre-arbítrio e inteligência, é você quem escolhe o que vai fazer com os ensinamentos de Jesus. Você que escolhe o que você faz com os bons exemplos que ensinam para o bem. Então você é o semeador da parábola do semeador que Cristo nos trouxe. O que são as sementes da parábola do semeador? As sementes são os ensinamentos que nós temos contato, os exemplos, as atitudes que comprovam, que firmam o amor, a caridade e a fraternidade universais. Então as nossas sementes são estes ensinamentos, estes conhecimentos que hoje, através da doutrina espírita, hoje, através dos ensinamentos de Jesus, através da religião que nós escolhemos seguir, nós conhecemos. E como semeador, nós devemos escolher o que fazer com estas sementes. Em que tipo de solo nós vamos semear estas sementes? Essa é a grande lição da parábola do semeador. Qual comportamento nós estamos adotando? Diante daquilo que nós recebemos, do pão da vida, do conhecimento maior. Então ele nos traz, dentro da parábola, 4 reflexões importantíssimas. A primeira delas: todo aquele que ouve a palavra do reino de Deus e não presta atenção, surge o espírito mau e arrebata tudo que havia sido semeado em seu coração. Esse é aquele que deixou a semente cair ao longo da estrada. Imagina que a gente está com um bando de sementes andando pela estrada e por falta de atenção a gente deixou cair por lugares que não tem condição dessas sementes germinarem, dessas sementes se criarem. Obviamente os pássaros vão vir e vão devorar essas sementes. E se nós lá deixássemos, seja por qual motivo for, elas não iriam para lugar algum. Essas são as pessoas, ou somos nós, quando em contato com os ensinamentos do Cristo, com as lições de amor, de caridade, de benevolência, de humildade com relação aos nossos semelhantes, nós ouvimos, nós conhecemos, mas não desejamos viver isso. Não desejamos seguir isso. Então muitos de nós, ao longo da vida, têm contato com os ensinamentos do Cristo ou com exemplos abençoados, mas por escolha, nós preferimos dar vazão aos nossos maus sentimentos, às nossas más tendências e aos nossos vícios materiais. Porque isso é o que satisfaz a gente neste momento. Nós nos pegamos várias vezes, em vários momentos da nossa vida, falando que nós não iríamos desculpar, que nós não iríamos perdoar. E hoje nós conseguimos enxergar essa necessidade. Nós vimos, em vários momentos da nossa vida, nós fazendo pré-julgamentos ou julgando diretamente muitas pessoas à nossa volta. E hoje nós sabemos que não devemos mais fazer isso. Naquele momento, nós estávamos realmente jogando essas sementes em qualquer lugar. Muitos de nós vão à casa espírita procurando auxílio, amparo, procurando um pouco de equilíbrio e paz no seu coração. E quando tudo fica bem, após os tratamentos, após as palestras, após o contato com esse ambiente, as pessoas somem, porque tudo está bem. Novamente, quando tudo fica mal, as pessoas voltam, reiniciam tratamentos, buscam novamente ser abençoados pelas palestras, ser abençoados pelas energias do passe, pelas reflexões que estes momentos nos propiciam, pela assistência mais direta dos espíritos sobre nós. E quando tudo fica bem, novamente as pessoas somem. Muitas dessas pessoas se empolgam, se deslumbram, se apaixonam pelas mensagens trazidas de entes queridos que estão do outro lado da vida, pelos fenômenos espíritas que a mediunidade oferece, pela satisfação da curiosidade, descobrindo o porquê das coisas ou aquilo que imaginam sendo esclarecidos na casa espírita. Mas isso não cria raízes. E como a gente decide
dar vazão aos nossos instintos, aos nossos sentimentos inferiores, às nossas imperfeições, que mau espírito é esse que vem e arrebata tudo que tinha sido trazido para nós? São as más tendências que nós temos dentro do nosso próprio coração. São os defeitos do nosso próprio espírito que se sobressaem sobre aquilo que nós tivemos contato e se firmam cada vez mais. E nos impede de prosseguir, de aplicar em nós os ensinamentos do Cristo, de transformar o nosso coração a partir daquele pão que nos foi ofertado. Então esses somos nós quando deixamos as sementes cair ao longo da estrada. A gente tem este contato abençoado, mas não o valoriza. A gente não dá a devida importância. Muitas vezes a gente dá importância aos fenômenos, mas esquece do conteúdo moral e não permite que isso crie raízes no nosso coração. Então esta parte da lição se diz a este momento da nossa caminhada. Em seguida o mestre diz: o que deixou a semente cair junto às pedras é aquele que ouve a palavra do Cristo e a recebe na mesma hora com alegria. Mas, por não ter raízes em si, essa alegria dura pouco tempo. Quando surgem os problemas e as perseguições por causa da palavra, ele logo se revolta e abandona tudo. Essas são as pessoas, ou somos nós, que quando nós vamos defender a nossa fé, aquilo que nós acreditamos, e encontramos a resistência de algumas pessoas, o preconceito de outras pessoas, o afastamento de círculos, de amizades que a gente tinha, onde a gente achava que a gente era importante, mas porque nós não compactuamos mais dos mesmos hábitos, nós deixamos de ser importantes para essas pessoas e elas acabam se afastando naturalmente de nós. Isso é comum, é a lei da energia. Enquanto nós estávamos na mesma faixa vibratória, nós éramos atraentes uns para os outros. Nós gostávamos de estar com os outros. Mas a partir do momento que eu gosto de beber, gosto de fumar, gosto daquelas festas, a gente se reúne para falar mal dos outros e uma série de outras coisas, enquanto a gente está na mesma vibe, nós estamos aqui, ó, juntinho. Mas a partir do momento que eu ouço e eu desejo mudar o meu comportamento, eu paro de beber, eu paro de fumar, eu começo a criticar quando as pessoas começam a falar mal dos outros, ou tentar ensinar as pessoas que isso não é legal, eu acabo constrangendo, eu acabo me tornando uma pessoa diferente. Então eu deixo naturalmente de ser importante para essas pessoas. E o que acontece? Naturalmente essas pessoas se afastam de nós. Muitas pessoas não suportam isso. Não suportam as cobranças por causa da fé que professam, daquilo que essa fé exige, a abstenção de lugares, de hábitos, de vícios, de coisas que as pessoas dão muita importância, mas que nós que temos o conhecimento espiritual sabemos que prejudicam a nossa evolução aqui, a nossa missão pessoal dentro da encarnação. Então muitas pessoas não suportam essas perseguições, os julgamentos que vêm por parte da própria família e tudo mais que vem por acréscimo. Outras ainda diante dos problemas, das dificuldades que vão continuar surgindo porque nós precisamos suportar e superar as provas que nós nos comprometemos a viver no outro lado da vida para eliminar do passado as coisas ruins que nós fizemos. Muitas pessoas não suportam isso. Acham que estão fazendo a sua parte simplesmente porque tem a sua frequência na igreja, na sua religião, na casa espírita. E na verdade não é assim. Então, diante das provas e sofrimentos, se sentem injustiçadas, não reconhecidas pelo mais alto, acham que aquilo não é verdade porque não está acontecendo nada em benefício delas, e as pessoas realmente se afastam. Essas são as pedras, as pessoas não têm raízes em si. E quando essas sementes você escolheu jogar numa terra que é cercada de pedras e quase não tem areia, não vai longe. É preciso que a gente tire isso do nosso coração. Para isso, o mais importante é começar desde o início a entender que é necessário que nós sejamos humildes e aceitemos a necessidade que nós temos de enfrentar bem os nossos sofrimentos e as nossas dificuldades. Nós hoje sofremos aquilo que nós fizemos no passado os outros sofrerem. Isso é a lei de justiça, que nós infringimos quando nós escolhemos dar valor ao nosso direito e desrespeitando o direito do nosso semelhante. Hoje, com outra consciência, nos cabe retomar desde o início tudo isso, vivendo de forma diferente.
tratando o nosso semelhante com maior respeito, ofertando a ele aquilo que nós desejamos para nós. Isso vai desde o perdão até a assistência da caridade. Tudo aquilo que nós desejamos, se nos colocando no lugar dos nossos irmãos, nós temos que oferecer para essas criaturas. Pois o universo sempre nos recompensa com aquilo que nós ofertamos aos nossos semelhantes, seja de bom ou de ruim. A terceira reflexão que o mestre faz é a seguinte: o que deixou a semente cair entre os espinhos é aquele que ouve a palavra, mas é sufocado pelas modernidades e pelas ilusões da riqueza. Por isso a palavra, para ele, torna-se sem valor. Como Jesus nos ensina numa outra lição, não é possível seguir a Deus e a Mamon. Mamon representa as coisas materiais, as riquezas, o conforto, o luxo e as sensações materiais. Então não é possível seguir Deus e Mamon, porque se a gente amar um, a gente ama menos o outro. Não é possível amar os dois na mesma medida. Então, quando nós ainda somos muito apegados às coisas materiais, às sensações materiais, ou quando nós somos extremamente ambiciosos, gananciosos, e desejamos, ter muito mais do que ser, nós vamos acumulando coisas, mas não vamos acumulando tesouros do coração. E quando esses tesouros materiais são muito grandes, no momento da nossa morte, a gente passa para o outro lado, a gente não leva nada disso. Então a gente se vê pobre, vazio do outro lado da vida. Quando nós priorizamos o ser, transformar o nosso coração, ter bases sólidas dentro do nosso espírito, tudo isso nos acompanha para o plano espiritual. Mas os bens materiais, as riquezas materiais sempre vão ficar do lado de cá, porque é aqui que elas pertencem. Então, quando nós buscamos um caminho, mas não abrimos mão daquilo que é necessário, não abrimos mãos daquilo que alimenta os nossos vícios, os nossos defeitos, as nossas imperfeições, nós somos exatamente sufocados por estes espinhos da materialidade. Então nós não nos desenvolvemos. E é como Jesus disse, já que é impossível servir mais a Mamon do que a Deus, se nós estamos nesta condição, Deus não fica em primeiro lugar na nossa vida. A gente se deixa levar pela sensação, pelo desejo das coisas materiais e somos sufocados por isso. Então tudo aquilo que vem de Deus não cria raízes no nosso coração, pois nós já estamos sufocados por esses espinhos materiais. Isso é muito importante para nós, para as nossas reflexões, para que nós vejamos qual é o tipo de caminho que nós escolhemos seguir. Aonde está o nosso coração? Porque onde está o nosso coração, disse Jesus, está o nosso tesouro. Então assim, se o meu tesouro são as coisas materiais, eu não estou em Deus. Se eu não estou em Deus, eu não vou me permitir abrir mão da vaidade, da avareza, da ganância, da inveja, de nada que é ruim. Então eu vou me afundar cada vez mais e vou ser cada vez mais sufocado. Ao passo que se eu optar por Deus, esses espinhos somem, desaparecem, secam, e eu vou ter o entendimento perfeito que a minha vida verdadeira é a vida espiritual, que eu devo estar aqui na carne buscando o suficiente para mim, para minha família, para os meus amigos, para aquelas pessoas que dividem a vida comigo, mas que isso não deve ser uma prioridade acima da importância que Deus tem na minha vida, que Jesus, esses ensinamentos têm na minha vida, que o meu futuro espiritual tem hoje na minha encarnação. Por último, o que deixou a semente cair em uma terra boa é aquele que escuta a palavra do Cristo, presta atenção e procura segui-la. É nele que a palavra produzirá frutos que irão render 100 ou 60 ou 30 por um. Esses são os irmãos que sacrificam o que é necessário, que ouvem, que acreditam, que têm fé e se dedicam a viver as lições que o Cristo nos deixou. Esses estão semeando numa terra boa, pois assim que eles têm esse contato e esse esforço para viver como Cristo viveu, eles vão produzir frutos para si e para os seus semelhantes. O interessante aqui é que Kardec diz que o verdadeiro espírita é a que se reconhece pela sua transformação moral,
ou seja, pelos sentimentos que ele mudou ao longo da vida, ao longo da sua experiência, por aquilo que ele eliminou do seu ser, substituindo pelas coisas do bem, que a caridade traz para nós naturalmente, as virtudes que surgem quando a gente decide viver praticando a caridade, respeitando a lei de justiça, de amor e de caridade, respeitando, amando o nosso semelhante como a nós mesmos. Então é interessante que Kardec diz que se reconhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral, ou seja, por essa mudança, e pelo esforço que ele faz para conter as suas más tendências. Kardec não diz. Reconhece o seu verdadeiro espírita por ter transformado-se moralmente e por ter conseguido eliminar todas as más tendências. A gente não precisa ser anjo, a gente não precisa ser perfeito, porque nós ainda não temos essa condição. O que a gente precisa é nos esforçar sempre em sermos melhores a cada dia. E é por isso que Kardec diz que se reconhece pelo esforço que nós fazemos para conter as nossas más tendências. E Jesus diz algo parecido com isso aqui. Ele escuta a palavra do Cristo, presta atenção e procura segui-la. Jesus não disse segue, porque assim como Kardec afirma, o mestre que sabia tudo reconhece que nós não temos condição de segui-lo integralmente. Mas ele diz aqui, procura segui-la. Então, desde que nós procuremos seguir os ensinamentos do Cristo, nós estaremos sempre no caminho. Estaremos sendo abençoados sempre pelo concurso da espiritualidade amiga, por esse auxílio que está à nossa volta. E a partir daí nós vamos transformando o nosso solo cada vez para um solo cada vez mais fértil. Em algumas pessoas que têm maiores condições, vão render 70 por 1. Em outros, 50, em outros 30, não importa. O que importa é que a gente se torne, no meio de todo esse planejamento de amor que envolve o nosso mundo, criaturas que dividem estas sementes, que transformam o seu próprio ser e a partir da sua transformação se tornam exemplos e vão semear em outras terras daqueles que estão à nossa volta. Que Jesus abençoe muito as nossas reflexões e que nós possamos usar muito bem as sementes que estão sendo colocadas à nossa disposição, pois nós somos os semeadores. As sementes são as lições do Cristo. E agora nós temos que decidir o que nós vamos fazer com isso. Todo o nosso progresso depende única e exclusivamente do nosso próprio esforço pessoal e da nossa perseverança. Nós precisamos de atitudes no bem, reconstruindo o mal que nós fizemos no passado. Jesus nos fortaleça e nos abençoe nessa caminhada. Que assim seja.